Olá pessoal, nós estamos aqui para resolver a prova de Engenharia Eletrônica da Petrobras. E vamos fazer a resolução, e ao contrário de outros vídeos em que nós só comentamos a prova, nós vamos resolver a prova, os exercícios da prova. E isso fica como registro aí no YouTube para você assistir. A parte de teoria, se você se interessar por um dos nossos cursos, fique à vontade para entrar em contato. Então, você tem, a prova começa nessa questão 21, porque as questões de 1 a 20 são de português e inglês, né, de 1 a 10 e de 11 a 20. Veja aí, a parte de um sistema industrial possui a função de transferência mostrada abaixo. Hz igual a z mais 4 sobre z ao quadrado mais 0,8z mais 0,2. Então, ele diz, o sistema representado pela função de transferência é um sistema bibo de que tipo? Aí tem estável e instável. Veja, a palavra bibo aí, que é bounded input, bounded output, entrada limitada, saída limitada do inglês, essa sigla que está aí, é um pequeno preciosismo deles falarem, porque em sistemas lineares não há diferença entre bibo estável e apenas estável. Mas está colocado aí, e estabilidade para sistemas lineares depende simplesmente que a resposta transitória seja, tenda a zero, que ela seja estável. Em sistemas contínuos, isso quer dizer que os polos têm parte real negativa, e em sistemas discretos isso quer dizer que os polos têm módulo menor do que 1, certo? Então, nós precisamos determinar os polos, isso aqui, ou seja, as raízes do denominador, e isso daqui terá como raízes, se eu usar a Bhaskara, né, esse é o segundo grau, menos 0,8 mais ou menos, lembra aí, A, B e C, o A é 1, o B é 0,8 e o C é 0,2. Aqui o delta, B ao quadrado menos 4AC, dá 0,8 ao quadrado é 0,64, menos 4 vezes 0,2. Tudo isso dividido por 2A, que é 2. Então, ali dentro da raiz, veja que ficou 0,64 menos 0,8, né, que é 4 vezes 0,2. Isso deu um número negativo, perceba lá. É 0,8 negativo e eu vou subtrair de 0,64. Então, essas raízes serão complexas conjugadas, não reais. Se eu subtraio aqui, você vai ver, para 0,8 para 0,4 eu tenho 16. Veja, né? 64 mais 16 daria 80. Então, ali ficou menos 0,8, mais ou menos raiz de menos 0,16, tudo sobre 2. 0,16 é 16 vezes 10 a menos 2. Então, a raiz disso é a raiz de 16 e a raiz de 10 a menos 2. A raiz de 16 é 4, a raiz de 10 a menos 2 é 10 a menos 1. Só que tem um sinal negativo, menos 1 na raiz vira unidade imaginária. Então, isso aí fica 0,8 já dividido por 2, 0,4, mais ou menos o nosso 0,4, né, que é 4 vezes 10 a menos 1, e dividido por 2, J, unidade imaginária, que é o mesmo que menos 0,4, mais ou menos 0,2 J. Então, qual é o módulo desse número? O módulo disso aqui módulo parte área e parte imaginária é 0,4 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado, 0,4 ao quadrado novamente é 0,16, 0,2 ao quadrado é 0,04, 0,16 mais 0,04 eu tenho a raiz de 0,20. 0,20 é 20 vezes 10 a menos 2, que pode sair. Aí eu tenho 20 vezes 10 a menos 2, se for o caso, ou 20 vezes 10 a menos 1, né? Acho que vai ficar mais razoável. 2 vezes 10 a menos 1, perdão. Então, eu tenho esse valor do módulo. Se eu passar limpo aqui, ó, o módulo, então, é raiz de 2 vezes 10 a menos 1, é o mesmo que raiz de 2 sobre raiz de 10, né? Porque como passar dividindo, trocar a ordem do expoente. Ele deu as duas dicas aqui, ó. Raiz de 2 é 0,4, raiz de 10 é mais ou menos 3,16. Então, isso aqui é mais ou menos 1,4 dividido por 3,16. Isso aqui é uma conta que não é tão difícil assim de se conseguir, olha. 1,4, 3,16. Eu vou multiplicar por uma potência aqui 100, por exemplo. 140 por 316, vou colocar um 0, 0,
4, 3 vezes 4 dá 12, 9, 6, né? E sobra quanto? 104, é isso? Se fosse quase 300, né? 104. Então, aí mais ou menos 5 entraria aqui para dar 1.000 e pouco. Então, aproximadamente 0,45, 1,4 dividido por 3,16, são os módulos. Então, esse sistema é estável porque ele tem módulo menor do que 1. Nem precisaria, talvez, ter feito toda essa conta se você considerar as alternativas. Uma boa dica sempre é considerar as alternativas desse tipo de cálculo, né? Então, ó, é um sistema estável, então ele não pode ser. E veja que tem algumas coisas estranhas. Ó, algumas delas já estão erradas. Ó. Ele não pode ser estável e ter módulo maior que 1. Então aí ele já não poderia ser sem conta nenhuma. Ele pode ser instável com módulo maior que 1 e aqui, e ele também não pode ser instável com módulo menor que 1. Então a C também já estaria eliminada, certo? O módulo aqui deu menor do que 1, você 1,4 sobre 3,16, obviamente um número um pouco menor do que meio, nem precisaria terminar essa conta para obter que a alternativa correta é a D. Bem? Então, nem precisaria. Passando adiante nessa outra questão, olha, considere o sinal a seguir. A inversa Z deste sinal é quanto? Então, aqui a inversa no sentido da transformada Z, de sequências, né? Então, não é uma sequência. Então, você tem que lembrar os formatos dos principais tipos de sequência em transformada Z, assim como lá em transformada de Laplace sistemas contínuos, você precisa lembrar a transformada de Laplace das principais funções do tempo, né? A exponencial, o seno, cosseno, o degrau, a rampa e o impulso. Pelo menos essas, e aí você usar as propriedades. Então, se você olhar esta daqui, ó, uma dica que a gente geralmente tenta é que se isso aqui é uma razão de polinômios, é possível que o denominador seja fatorável. Vamos ver se é, ou seja, se ele tem raízes que a gente consiga separar facilmente. Alguém pode argumentar, eu sempre consigo separar as raízes se eu considerar os números complexos. De fato, sempre consegue. Mas aí, quando você considera números complexos, as transformadas vão ter exponenciais complexas também, e você vai ter de combiná-las para obter seno e cosseno. Nenhuma das alternativas separa em seno e cosseno discreto, então eu já adivinho que isso daqui vai ter raízes reais, né? E veja, o produto é 6 e a soma é menos 5. Eu nem preciso fazer Bhaskara para dizer que são 2 e 3, né? Isso aqui é z menos 1, z menos 2 e z menos 3 igual a 0. Você quer conferir? Ó? Isso aqui dá z vezes z, z ao quadrado, 3z, 2z, deu menos 5z, e 2 vezes 3, 6. Certo? Ou se você fizer Bhaskara aí, 5 mais ou menos raiz de 25 menos 4 vezes 6, 24 da raiz de 1, você vai dar as duas raízes 2 e 3. Certo? Então, isso aqui pode ser fatorado. Existe um desenvolvimento em frações parciais, que é o seguinte, que é alguma constante. Bom, se isso aqui é z, antes do desenvolvimento, z vezes z menos 6. E aqui embaixo, z ao quadrado menos 5z mais 6. Eu posso desenvolver isso aqui em uma constante sobre z menos 2 e uma outra constante sobre z menos 3. Então, eu não sei quem são essas constantes, ela depende do desenvolvimento em frações parciais. Para encaixar no formato mais conhecido das formas da transformada Z, fica mais razoável a gente deixar o Z aqui em cima, ou deixar o Z aqui fora. Ou seja, você vai ver que muitos livros já têm o hábito de fazer, em vez do x de Z, vamos fazer o x de Z sobre Z, para fazer aparecer Z sobre Z menos alguma coisa. Porque este formato aqui, ó, Z sobre Z menos alfa, tem como as transformadas simplesmente a sequência alfa elevado a k de u de k, ou n, alfa elevado a n u de n, conforme a conveniência das tabelas. Então, se eu fizer isso, eu já puxo esse z que está aqui para cá, e eu fico que x de z sobre z, que é z menos 6, eu tenho esse polinômio aqui que eu já sei quanto é e já faturei, é igual a z menos 2 mais b z menos 3, e agora eu vou tentar igualar. Aqui eu tenho vários métodos, um bastante que funciona sempre, é fazer o MMC e fazer a identidade dos polinômios dos dois lados. O polinômio que aparecerá ali tem de ser um polinômio que vai igualar com o z menos 6. Né? Então, essa é uma alternativa, é fazer assim, olha, se eu fizer isso, eu tenho a z menos 3
mais bz menos 2 sobre o polinômio que dá do produto desses dois aqui, que é o que eu já sei quanto vale. E aí eu faço a igualdade. A mais b igual a 1, porque é o que multiplica z, e menos 3a menos 2b igual a menos 6, porque são os que multiplicam o z elevado a zero ou o termo constante. Outra forma de fazer isso é fazer aquela regrinha de multiplicar os dois lados pelo denominador e fazer o z tender ao valor original, que em geral é mais rápido. Então vai lá, ó, z menos 6 sobre z ao quadrado menos 5z mais 6 igual aquele desenvolvimento que está ali. Certo? Aquele desenvolvimento que está ali. Se eu multiplicar por z menos 2 os dois lados e fazer o z tender a 2, você lembra o que acontece? Esse A fica isolado e o Z, quando eu faço o Z tender a 2, perdão, o B, quando eu faço o Z tender a 2, desaparece. Ó. Se eu multiplico aqui por Z menos 2, aqui por Z menos 2, aqui por Z menos 2, aqui se simplifica, fica só o A. Eu simplifico o Z menos 2 com um dos termos aqui, porque lembra que isso aqui é uma fatoração de Z menos 2 e Z menos 3. Então eu fico com Z menos 6 sobre z menos 3 igual a A. Aí o termo do B aqui, ó, o termo do B, eu vou fazer agora o Z tender a 2, e isso aqui fica zero. Então é só fazer isso aqui com Z igual a 2, e aí eu tenho direto o A. Então fica 2 menos 6, que é menos 4, 2 menos 3, que é menos 1, e o A vale 4. Certo? Direto. Se eu fizer a mesma coisa agora para o B, é só multiplicar os dois lados por Z menos 3 e fazer o Z tender a 3, né? Fazer o Z tender a 3. Então, isso significa aqui que o x de Z sobre Z, que é Z menos 6, que multiplica uma coisa já fatorada, Z menos 2, Z menos 6, ela é igual a A sobre Z menos 2 mais B Z menos 3, eu vou multiplicar os dois lados por Z menos 3 e fazer o Z tender a 3. Quando eu faço isso, eu tenho aqui Z menos 6 sobre Z menos 2, simplifico o Z menos 3, porque eu já multipliquei, igual, multiplicado por Z menos 3, fazendo Z tender a 3, o A desaparece, esse termo, e eu fico só com B, quando eu faço o Z tender a 3. Então, B é 3 menos 6 sobre 3 menos 2. 3 menos 6 é menos 3, 3 menos 2 é 1. Então, B fica menos 3. Enquanto que eu tinha encontrado A igual a 4. Certo? Então, o que eu descobri aqui? Eu descobri que x sobre z é igual a 4 sobre z menos 2 mais menos 3 sobre z menos 3. E isso daqui está num formato bom para usar as tabelas, porque agora eu posso passar multiplicando esse x, e o x de z é 4z sobre z menos 2 menos 3z sobre z menos 3. Então, isso daqui já está no formatinho que você encontra nas tabelas para ser uma constante elevada a n vezes u de n. Então, isso aqui ficou 4 vezes 2 elevado a n u de n, e o outro é menos 3 vezes 3 elevado a n u de n. Certo? Combinação. Se eu colocar em evidência o u de n, que é comum, fica 4 vezes 2 elevado a n, menos 3 vezes 3 elevado a n, tudo multiplicado por u de n pelo degrau. Lembrando que eu só precisei lembrar de fato, usar as propriedades, usar o desenvolvimento em frações parciais e usar a propriedade da tabela de transformada z, que era mais simples do que a transformada z de um degrau, u de n, é z sobre z menos 1, e a transformada z de uma sequência que é a elevado a n u de n
ela é Z sobre Z menos esse valor. Usando essas duas aqui, eu encontrei esta expressão, que é o que está na alternativa I. Passando adiante agora, veja aqui essa questão também de sistemas discretos, a 23. Você tem um desenho aí com um N, um eixo horizontal, que vai de menos 10 a mais 10, e que tem uma intensidade 0 e 1, e parece que os pontos são todos 0, exceto 1, que é 1. Então, isso tem cara de impulso. E veja lá o que ele diz. O sinal dessa figura é representado como impulso unitário, certo? É representado como impulso unitário. Bom, se eu faço isso, o impulso unitário, ele precisa representar como? Ele é simplesmente um impulso? Não. Você lembra da definição do impulso? Que o impulso tem as seguintes propriedades, né? Ele é um sinal, no caso discreto, que ele vale 1 se o seu argumento vale 0, ou seja, ele na origem vale 1 e fora da origem ele vale sempre 0. Vale n para 0 para n diferente de 0. Então, se eu quiser um impulso em outro lugar, eu preciso deslocar o seu argumento aqui, a sua variável independente. Se eu fizer, por exemplo, n mais 5, quando n for menos 5, ele dá 1, porque o seu argumento deu 0. Se eu fizer n menos 2, quando n for 2, n menos 2 faz o argumento do impulso dar 0. E o que está acontecendo aqui é que ele está deslocado para o valor 5. Então, delta de n menos 5, certo? Delta de n menos 5. Por quê? Quando n for 5, n menos 5 dá 0, que o argumento do impulso faz dar 1. Então a resposta é o n menos 5, pode ser a C ou a D. A palavra que se usa, convenção aqui desses sinais, é que esse sinal está atrasado, ele está depois do que deveria estar, depois da origem, né? Se ele estivesse antes da origem, o sinal com o sinal n mais 5, por exemplo, ele seria adiantado. Então a alternativa correta é D. Lembrando aí da definição de impulso, né? Veja aqui esta questão 24. Os instrumentos industriais realizam sua leitura de uma variável de processo utilizando os elementos de medição. Assim, para medir a pressão em determinada malha de processo, utilizam-se os elementos mecânicos de medição direta que podem ser do tipo. Então, quais desses são instrumentos de medição direta? Veja o A. Para a medida de... A variável aqui que está falando é a seguinte, ó. Variável de processo... Os instrumentos industriais realizam uma leitura de uma variável de processo utilizando os elementos de medição. Para medir a pressão, essa é a variável, certo? Pressão. Qual é o instrumento aí? Aí você tem, tipo, Foley. O Foley não é muito usado para medidor de pressão, ele é muito mais usado como bomba. Existe o compressor de Foley, que você tem uma estrutura que é comprimida sucessivamente por um mecanismo biela-manivela e faz compressão. Termopar é um instrumento de medida de temperatura, não de pressão. Diafragma também é um formato particular em que se impõe um movimento para impor pressão. Então, de compressor ou de bomba. Não é um medidor. Você tem o tubo de Bourdon, né, certo? Que é um medidor de pressão, em princípio, só que o tubo de Bourdon ele funciona indiretamente, com um elemento mecânico indireto, porque ele tem uma molinha, né? Você tem aqui o fluido que se está medindo, qual se está medindo a pressão, ele entra num êmbolozinho, esse êmbolo empurra uma engrenagem, essa engrenagem faz girar um ponteiro que indica uma pressão, então é um elemento indireto. O elemento direto, o único direto aqui de medida de pressão é o manômetro de tubo em U, aquele que você tem o fluido de medida, que geralmente é mais denso, e a diferença de altura entre esse fluido de medida em um lado e outro, pela relação diferença de pressão igual a densidade do fluido de medida vezes gravidade vezes a diferença de altura, diretamente obtém a medida de pressão, que você vai ler aqui na forma de uma altura. Existe, né, até quando é em mercúrio, você tem uma medida de pressão que é em milímetros de mercúrio. Então, a alternativa correta é a E. Certo? Bom. 25. Um engenheiro trabalhando no Brasil realizou a medição de temperatura em um motor obtendo 80 graus Celsius. Esse mesmo engenheiro foi convidado a realizar um projeto internacional em um país de língua inglesa, onde a escala de temperatura é dada em Fahrenheit. Desta forma,
Qual o valor da temperatura desse motor em Fahrenheit? Bom, é uma questão para converter de Celsius para Fahrenheit, né? Só para não ficar uma coisa muito boba. Você lembra que a escala de Celsius ela começa em 0 e acaba em 100, entre os pontos de fusão e de ebulição da água. E a escala Fahrenheit ela começa em 32 na fusão e acaba em 212 na ebulição da água. Então aqui nós temos uma faixa de 100 graus e aqui nós temos uma faixa de 180 graus, em que a origem em um é 0 e a outra é 32. Fazendo uma simples regra de 3, uma temperatura em Celsius menos a origem de 0, dividido pela sua faixa, deve ser proporcional à temperatura em Fahrenheit, menos a sua origem de 32, dividido pela sua faixa de 180, né? Que é 212 menos 32. Então, por esse raciocínio, você tem aquela forma. Se você simplificar, vê que dá para dividir aqui por 20, fica 5,9. Né? Fica 5,9. Então, fica Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Dessa razão. Então, Fahrenheit é você pegar a temperatura em Celsius, multiplicar por 9/5 e somar 32, certo? Então, é 9/5 de 80 mais 32. Quanto que é 9/5 de 80? 5 vezes 8 é 40, 5 vezes 16 seria 80, né? Então, dá 16 essa divisão aqui. 16 vezes 9, 9 vezes 6, 54, 9 vezes 1, 9, 14, 144 mais 32, 6, 176, que dá a alternativa C. Bom, as termorresistências PT100 estão muito presentes nas indústrias. A vantagem de se utilizar o PT100 é justificada por... Então, você tem uma conjunto de características. Então, leia antes, né, de você já chegar pensando muito complicadamente. O PT100 tem umas características, ele é acessível, ele é barato, é o mais usado, e ele é um tipo de um RTD, ou termorresistência. Ele, na verdade, ele tem dentro um resistor que varia conforme a temperatura, e aí medindo a variação dessa resistência usando uma ponte de Whitson, num circuitinho que geralmente é comprado junto do ponto, nas indústrias, né, com um mostrador já embutido, e aí ele dá uma indicação de temperatura. Aí ele tem algumas características. Talvez ele diz alta precisão, baixa reprodutibilidade, temperatura limitada a 630, deterioração com excesso de temperatura, alto tempo de resposta. Se você notar nessas alternativas, todas elas estão desvantagens, outras elas são características deletérias de um sensor, exceto uma, alta precisão. Então, a razão de se utilizar o PT100, ainda que ele tenha vantagens ou desvantagens, sempre será uma vantagem. Então, você já pode dizer aí que a razão é que ele é razoavelmente preciso, alta precisão. Ele não é o sensor de temperatura mais preciso, falando corretamente. O NTC, os sensores com coeficiente negativo de temperatura, eles são mais precisos, porque eles são não lineares, exigem um módulo de leitura mais complicado, eles são mais caros. Então, relativamente a seu preço, relativamente à sua usabilidade, eles têm uma precisão boa. Então, essa é uma das suas vantagens, é por isso que ele é usado. Né? Os outros são características deletérias. Baixa reprodutibilidade é uma coisa boa, que ele não tem. Temperatura limitada a 630 é ruim também, não é uma característica positiva. Deterioração com excesso de temperatura, todos podem deteriorar com excesso de temperatura, dependendo de quando se define esse excesso. Alto tempo de resposta, ele responde não tão rápido quanto um termopar em geral, mas responde razoavelmente rápido. Bom, mas a alternativa aí é a A. Veja a questão 27. A questão 27 diz o seguinte, em uma automação industrial utilizam-se as redes SCADA, que são a infraestrutura utilizada para controlar vários processos. A tecnologia da informação TI vem ajudando as indústrias a se protegerem e conservarem seus dados contra ataques externos. Nesse contexto, dentre as ações de segurança em sistemas de controle constam. Aqui também, uma simples interpretação de texto vai lhe dar a resposta, eu vou adiantar. Porque só há uma das alternativas que é positiva, que não é deletéria ao propósito da automação e da tecnologia da informação. Olha, A. Adoção de arquitetura redundante à prova de falhas, de fácil acesso tanto interno quanto externo ao ambiente industrial. A arquitetura de fácil acesso é menos segura sempre, certo? B. Análise e compreensão dos riscos de segurança cibernética através de análise de risco. Bem parcimonioso falar isso, né? Vamos analisar os riscos, etc.
Então, essa é a resposta correta. Veja as outras. Habilitação dos pontos de comunicação em desuso e garantia de possibilidade de causar impactos na segurança. Que bobagem, né? Os pontos de segurança habilitar que já estão em desuso, por que eles estão em desuso? Porque iria reabilitar. Isso aumenta a segurança e garantia de causar impacto na segurança. Não faz sentido, é uma informação invertida. Documentação da infraestrutura de sistema nos ambientes industriais, garantia do acesso sem ordem às restrições adequadas. Não, acesso sem restrições nunca será bom para a segurança. Certo? E acesso físico aos equipamentos e aos dispositivos de pessoas não autorizadas. Está passando aqui o entregador de material e ele tem acesso sem senha a qualquer IP de qualquer sensor na rede industrial. Não faz sentido isso. A alternativa correta é a B. Veja aqui a 28. A vazão é uma das mais importantes variáveis de processos industriais. Através dela é possível controlar, por exemplo, a pressão dentro de um vaso de pressão. Hoje, no mercado para instrumentação, existem vários tipos de medidores de vazão, sendo os mais comuns os tipos de primogênio e linear. Os medidores de vazão que correspondem aos tipos de primogênio e linear são, respectivamente, os medidores do tipo de primogênio, eles não são lineares. O que são os medidores do tipo de primogênio? São os que deprimem a pressão. Se você quiser lembrar da palavra. São aqueles que provocam uma quebra no campo de velocidades do escoamento. Ele sofre uma perturbação e por isso há uma pequena, idealmente pequena, perda de carga. E através dessa perda de carga existe uma perda de pressão pela continuidade, a vazão está constante, então a perda de carga só pode se revelar na forma de perda de pressão, e pela medida da perda de pressão, você tem uma medida indireta da vazão. Assim é a placa de orifício, assim é o bocal, o tubo de Venturi, assim por diante. Você tem uma situação em que você tem, por exemplo, na placa de orifício, um orifício ou vários, dependendo do caso, né, com vários formatos. O campo de velocidades do escoamento está aqui plenamente desenvolvido, bonito, feliz. De repente ele bate em alguma coisa, ele é forçado a sofrer uma estricção, é forçado a sofrer uma reordenação e, forçadamente, isso produz perda de carga. Como pela continuidade, e se estou falando em regime permanente, a vazão dos dois lados do sensor é igual, então o que acontece é que isso vai se revelar na forma de uma queda de pressão. Você lembra da equação de Bernoulli? Aqui você vai ter uma pressão e aqui você tem uma estagnação, uma velocidade que você tem uma estagnação. Mas parecido com o que acontece no tubo de Pitot. Então você vai ter uma relação de pressão sobre ρ vezes G igual a um V ao quadrado sobre 2 G mais a outra pressão sobre ρg. Então você vê que você vai obter uma velocidade, para você obter uma velocidade, já que a vazão é estimada pela velocidade média vezes a área, você vai obter uma relação da velocidade, simplificando a gravidade aqui, como proporcional, né, a 2 vezes g, a raiz quadrada de diferença de pressão, proporcional à raiz quadrada da diferença de pressão. Entra o 2g lá também. Né? Então, ele é não linear, porque ele entra com a raiz quadrada da diferença de pressão, o medidor de primogênio. Já os medidores lineares não têm essa característica. Então, só olhar as alternativas, a placa de orifício é de primogênio, mas bocal é um tipo de sensor também de primogênio. É um sensor não linear, né? A placa de orifício é um sensor não linear. Além disso, então, placa de orifício e bocal são sensores não lineares, porque ele tem esse princípio de primogênio. E nenhum deles é. Tubo de Venturi também não é. Né? Então, isso já anula várias dessas alternativas. Por exemplo, tubo de Venturi e vocal são ambos que funcionam numa situação parecida, né? Então não é a E. Placa de orifício e bocal também, placa de orifício e tubo de Venturi também. E área reversível. O que é um medidor de área reversível? Eu não sei nem se existe um medidor com esse nome. Mas o tubo de Venturi é um medidor não linear do tipo de primogênio e o medidor de vazão térmico é um medidor linear, porque ele vai estimar a vazão pelo aquecimento provocado por ela. E isso é proporcional, perda de carga proporcional à vazão pelo atrito. Então, isso vai ser proporcional à velocidade com que ele está avançando. E esse sim é a alternativa D. Então, continuando aqui,
Veja lá, 29. O engenheiro de equipamentos está trabalhando em uma planta que pode ser representada pelo diagrama de blocos abaixo, em que R e Y são a entrada e saída dessa planta, respectivamente. Então, você tem aí o R e o Y, e você tem um diagrama de blocos de sistema linear com somador e três integrais, um sistema, portanto, de terceira ordem. Perdão. Nesse caso de segunda ordem, porque a saída já está dada ali. Então, pode ser terceiro de segunda aqui. Estou me corrigindo, estou confundindo as coisas, né? Vamos olhar melhor. Ó. Aqui eu tenho uma variável, bobagem minha. Aqui tem uma variável, ó, que é o x, que eu posso chamar de x, aqui vai ser a integral de x. Então aqui, ó, se y for um estado, aqui é a primeira derivada do estado, porque passou por uma integral, aqui é a segunda derivada do estado, aqui é a terceira derivada do estado. Então o sistema é de terceira ordem, sim, para minha confusão. Então, analisando o diagrama, conclui-se que a função de transferência do sistema é como. Então, é uma típica questão de instrumentação básica, de ferramentaria básica da teoria do controle, que é você converter um diagrama de blocos para uma função de transferência. Então, você pode fazer algo parecido com o que eu fiz aqui, ó, certo? Em que essa grandeza aqui, que foi colocada aqui, ó, que é o x ponto, é a terceira derivada do que está na saída, ela é o R menos todos esses sinais multiplicados pelas derivadas de ordem mais baixa. Uma forma de fazer isso é a gente representar a integral pela sua transformada de Laplace, que é o inverso de S. Fazendo isso, eu tenho aqui, ó, que y, a saída y em Laplace, ela é 1 sobre S vezes isso aqui, vezes 1 sobre S disso aqui, vezes 1 sobre S desse sinal que está aqui. Então, ela tem 3 1 sobre S. 1 sobre S, vezes 1 sobre S, vezes 1 sobre S ao cubo. São 3. Que multiplica este sinal que está aqui. E esse sinal que está aqui é R menos, olha lá, vem as outras. 13 vezes esse daqui, que é ó, a relação entre esse aqui e o 1 sobre S, ó, ele tem uma relação com a saída direto. Certo? Ele tem uma relação com a saída direto. O Y é igual a 1 sobre S desse sinal que está aqui, vou chamar de x1. Se eu chamar isso aqui de x2, o y é 1 sobre S vezes 1 sobre S, portanto, 1 sobre S ao quadrado de x2. Então, menos, aqui, ó, menos 13 vezes x2, e o x2 é S ao quadrado vezes y. E menos 38 vezes S vezes y, e menos 36, veja os sinaizinhos de menos aqui, ó, 36 vezes y. Então, eu tenho aqui já uma relação uma relação direta do R para o Y. Eu posso agora só isolar, vou multiplicar por S ao cubo. S ao cubo vezes Y é igual a R, menos 13 S ao quadrado Y, menos 38 SY, menos 36Y. Se eu passar todo o Y para o mesmo lado, eu vou ficar aqui, posso colocar o Y em evidência, e eu fico aqui com S ao cubo mais 13 S ao quadrado mais 38S mais 36 igual a R. Se eu faço isso como função de transferência, ou seja, y sobre r, eu inverto isso aqui, ó, 1 sobre s ao cubo mais 13s ao quadrado mais 38s mais 36. Então, o que eu precisei fazer? Eu só precisei escrever a relação aqui desses estados com a saída, já que eu estava pedindo só a saída, né? Já que estava pedindo só a saída. E faltou alguma coisa? Ah, sim, eu esqueci de multiplicar por 36 aqui, ó. Este sinal não é R menos esses todos, ele é 36 menos esses todos. Então, aqui faltou 36R menos aqueles todos. Aqui faltou 36R, o que faz aparecer aqui 36 e aqui, portanto, 36. Certo? Então, a resposta correta aqui neste caso é a alternativa I. Ó, 36 sobre S ao cubo mais 3S ao quadrado mais 38S mais 36. O que eu precisei fazer
só reescrever aqui a equação, realimentando os estados da alternativa E. Né? Eu escrevi aqui um estado aqui, x1, que era S vezes Y, porque Y é 1 sobre S dele. Um estado aqui, x2, que é S ao quadrado vezes Y, né? Mais uma vez aqui. E aqui eu tenho um estado que é S ao cubo vezes Y, e ele é igual a 36R menos isso, menos isso, menos isso. Então, nesse ponto aqui está a chave para escrever a equação. Nesse ponto aqui. Escrevo S ao cubo Y igual a 36R menos 13 S ao quadrado Y menos 38SY menos 36, e é só isolar o Y. Foi isso que nós fizemos. Isso me dá a alternativa I, nós já vimos. Dê uma olhada aí nessa questão 30. Para analisar o comportamento de um sistema pela função de transferência H de S igual a 81 sobre S quadrado mais 4S mais 9, o engenheiro está interessado em determinar as margens de ganho e fase do sistema, utilizando os diagramas de Bode ilustrados na figura abaixo. Então, você tem dois diagramas de Bode associados a essa função, certo? O que nós vamos fazer com eles? A coisa do diagrama de Bode é que você precisa interpretar como que esse diagrama saiu de lá. Talvez você não tenha lembrado de uma definição bem trivial. Existe uma insistência de as pessoas acharem que Laplace é frequência, né? Que essa é a variável da frequência. Eu já vi muitos professores de faculdade falando isso. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Embora em alguns casos você possa encontrar um a partir do outro, o Laplace é mais do que frequência porque ele inclui a resposta transitória no seu comportamento. É quando você troca S por igual a J ômega, você está jogando fora a resposta transitória. O diagrama de Bode, ele contém a resposta em frequência. O fato é que, por uma série de complicações teóricas lá do sistema, que se pode provar para os sistemas lineares, pode estudar aí no nosso curso, o que acontece é que nos sistemas lineares a resposta transitória pode ser encontrada indiretamente a partir da resposta em frequência, quando se observa a frequência, a resposta de amplitude, de fase ou dos números complexos da resposta em frequência, quando a frequência vai variando para cima ou para baixo, certo? Então, quando você troca S por J ômega, isso aí vira uma função complexa, como já é. Se você pegar o módulo, é esse gráfico de cima. Se eu pegar a fase, é esse gráfico de baixo, conforme o ômega vai variando nos valores que estão no eixo horizontal. Isso em log-log, né? O eixo horizontal está em log e o vertical parece que não está em log, mas ele está porque está em dB ali, né? Porque ele está em dB e dB é 20 log do valor, né? O valor em potência, para facilitar a leitura em potência. Então, essas informações, você tem aquelas informações das assíntotas do diagrama de Bode que você aprende a traçar, tá? Que livro de controle, na nossa apostila, ou mesmo que se encontra facilmente na internet, de que o diagrama de Bode tem um módulo que ele começa a cair 20 dB a cada década, quando o ômega passa por um polo, e começa a subir 20 dB a cada década, quando passa por um zero. Então, esse gráfico vai sofrendo oscilações conforme a resposta transitória, apesar de ele ser um resultado de uma resposta não transitória, da resposta permanente quando se aplica uma senoide na entrada. Quando se aplica uma senoide na entrada, na frequência do eixo horizontal, ela é amplificada desse valor e sofre uma defasagem desse outro valor. Então, nos sistemas lineares, a resposta transitória e permanente estão amarradas por esses resultados. Se isso ficou confuso para você, reveja lá a teoria dos sistemas lineares, que é importante você ter isso na memória. Se você olhar o restante da questão, você está perguntando algo bem simples. Qual é a margem de fase aproximada desse sistema? Olha, aí também mais um resultado de sistemas lineares importante, que são as margens. Você lembra dos vários critérios de estabilidade, né? Os polos negativos, os polos com parcial negativa, eles têm formas equivalentes de chegar nesse critério de estabilidade. Então, um deles é o critério de Nyquist. Se você fizer o gráfico, parte real, parte imaginária,
da função de transferência conforme se faz a resposta em frequência, ou seja, conforme se troca S por J ômega, e o ômega vai passando de zero até infinito, se você fizer o gráfico real e imaginário dessa função complexa, ele vai lhe dar algum desenho, certo? Que podem ser vários, isso aqui é só um desenho simples, mas esse sistema é estável se ele não envolver o ponto menos 1. Se ele envolver o ponto menos 1, o número de polos instáveis é o número de envolvimentos do menos 1. Estabilidade pelo teorema de Nyquist. Então, e daí vem a ideia dos ganhos, das margens de ganho. Quando você considera, em vez de olhar essas coordenadas cartesianas, eixo real e imaginário, se você considera as coordenadas polares, né, a partir da origem, esse ponto aqui, que foi traçado com uma certa frequência, lembra que cada ponto aqui, ó, foi traçado por um certo valor de ômega. Esse ponto aqui tem uma distância, que, portanto, que é o módulo da sua função. E esse tamanho aqui é a fase da sua função, né, a fase da função de transferência. O que tende a acontecer é que o módulo, quando estiver em 1, não pode chegar a 180, porque senão ele está envolvendo o menos 1. Lembra que o ponto 1 em números real e imaginário, o ponto menos 1 é o mesmo que fase 1, módulo 1 fase 180 ou menos 180, que é a mesma coisa. E se a fase estiver em 180, o módulo tem que ser menor que 1, porque se ele passar de 1, ele está envolvendo o ponto menos 1, pela mesma razão, mesma interpretação, só que ao contrário. Isso pode ser observado, então, no diagrama de módulo e fase pelo diagrama de Bode. Então, existe uma equivalência paramétrica entre o diagrama de Nyquist e o diagrama de Bode. O diagrama de... se você pegar os dois diagramas, aqui os dois gráficos do diagrama de Bode, ele é uma parametrização do diagrama de Nyquist quando você coloca no eixo X o ômega, a frequência que está variando. Então, você consegue observar ali e o quanto falta para a instabilidade, ou seja, o quanto que você avança no ângulo quando o módulo tiver 1, ou seja, quanto que esse gráfico consegue girar antes de atingir a instabilidade, ou o quanto você ganha de ganho para a fase 180, ou seja, o quanto você consegue aumentar o gráfico sem que ele chegue na estabilidade. Então, isso pode ser lido diretamente do gráfico. Depois de toda essa discussão teórica, você vai observar que a resposta é simplesmente ler uma coisa no gráfico, né? Então, ele está perguntando qual é a margem de fase. Quantos graus para chegar em 180 quando o módulo tiver 1? 1 em dB é 0, né? Porque é 20 log na base 10. Então, log na base 10 é 0, 20 vezes 0 é 0. Então, quando eu cruzar aqui, ó, o 0, nesta frequência aqui, ó, quanto falta para isso aqui ser 180? Olha, aqui está o 180. Tem esse tanto aqui, ó, que falta para envolver o menos 1. Então, essa quantidade aqui é o que nós chamamos de margem de fase. Assim como, alternativamente, se eu pegar aqui onde ele cruza o 180, está longe aqui, né? Está até meio fora do gráfico, eu veria o quanto que ele estaria longe de 0 dB, ou de fase, ou de módulo 1, que seria a margem de ganho. Então, a margem de fase aqui, ó, se isso aqui estiver um pouco depois do meio, mais ou menos no meio do caminho entre 180 e 135, de 180 para 135 são 45, né? São 45. Então, está no meio do caminho de uns 20 e poucos para cá, então é quanto que ele andou aqui? Uns 20 e poucos graus, quase 30 graus, talvez um pouco mais, que entre 20 e 30, vamos dizer assim. Se eu olhar na resposta, a margem de fase aqui, ó, é 26,5, é o que está entre 20 e 30, para ser aquele pedacinho ali que se observa no diagrama de fase, ali. Então, 26,5, alternativa B. Continuando mais questões de controle. Esta é a 31. O engenheiro deseja alocar os polos do sistema, representado pelas equações de estado abaixo, para as posições menos 1, menos 3 e menos 6. Então, você tem aí a matriz A, a matriz B, a matriz C, dessa representação espaciada contínua, né? X ponto, X2 ponto, X3 ponto, né? Então, isso daqui, matriz A, matriz B, matriz C, obviamente que a matriz D não aparecendo, ela é 0. Levando-se em conta a função de transferência equivalente do sistema, qual é o controlador de realimentação de estado que esse engenheiro
deve projetar. Então, ele vai alocar os polos usando essas equações de estados com uma realimentação de estados. Você lembra lá, a realimentação de estados em sistemas lineares é a melhor coisa que existe no planeta. O único problema é que ela é quase sempre impossível na prática, né? Do ponto de vista teórico, ela ajusta os polos onde você quiser, para qualquer sistema linear controlável. Na prática, ela é quase sempre impossível de aplicar, porque quase nunca se medem todos os estados do sistema, você tem acesso à medida de todos eles. Então, você tem, e aí você entra uma série de questões de observador de ordem reduzida e redução de ordem e robustez e por aí vai, tudo uma décadas de teoria de controle por causa dessa conversa. Então, você quer que os polos do sistema sejam menos 1, menos 3 e menos 6. Você lembra que os polos do sistema são os autovalores da matriz dinâmica A, certo? Autovalores da matriz dinâmica A. Quando você faz uma realimentação de estados, o que você está fazendo é colocar como sinal de controle. Se for um rastreador, o sinal que você está rastreando menos é uma matriz vezes os estados, por isso o nome é realimentação de estados. E se não for, se for um regulador, né, que você quer só manter em zero, aí você coloca menos essa matriz K vezes o vetor de estados. Quem é a matriz K é o que você quer saber. Independente do caso, se você substituir aqui o U, então você tem, ó, isso aqui é vetorial. X ponto é igual a AX mais BU, Y é igual a C vezes X. Se eu faço isso, e eu substituo U por R menos KX, na primeira equação, ó, X ponto é igual a X mais B, que multiplica R menos KX. Então, isso leva a, veja que tem um X aqui, ó, B vezes KX, AX mais B vezes R menos B vezes K vezes X, isso aqui é tudo matricial, né? O B tem 3 linhas e uma coluna e o K, por consequência, tem uma linha e 3 colunas, o produto dos dois é 3 por 13, então eu consigo somar com A, porque aí ó, ficou uma multiplicação por X, e aí fica em evidência A menos BK vezes o X mais B vezes R. Se eu não tivesse colocado R menos KX, tivesse colocado só menos KX, sumiria esse B aqui, ficaria só o outro. O fato é que aconteceu, produziu como se fosse, artificialmente, um novo sistema dinâmico em que a nova matriz dinâmica é esta daqui, ó. Então, os autovalores em que ele vai trabalhar são os autovalores de A menos BK. Então, a matriz dinâmica, quando acontece realimentação completa de estados, são os autovalores de A menos BK. Certo? Teoria básica de sistemas lineares, que é para você lembrar. Mesmo essa dedução é uma dedução incidental. Na hora do concurso, o que você faz é simplesmente chegar aqui e falar os autovalores de A menos BK. Acabou. É isso que é esperado de você no concurso. Então, tendo falado isso, eu vou aqui escrever A menos BK. Quem é? Certo? E aí eu quero que os autovalores dessa matriz eles sejam menos 1, menos 3 e menos 6. É isso daí. Então, se eu vou lá e escrevo A menos BK, eu tenho o seguinte. É isso daqui. E o K, ó, são 3 elementos. K1, K2, K3. Só que 2 linhas são iguais, né? Então, isso aqui vai ficar o A menos BK, vai ficar B vezes K. As duas primeiras linhas dão 0, né? Porque o B é todo 0 nas duas primeiras linhas. E aqui fica 3K1, 3K2, 3K3. E aí essa matriz A menos BK, ela redunda em 0, 1, 0, 0, menos 1, 4, menos 3K1, olha o sinal de menos ali no meio das matrizes, menos 3K2, menos 8, menos 3K3. Essa é a matriz. E agora os autovalores disso tem de ser menos 3, menos 1, menos 6.
Então, se eu procurar pelos autovalores disso aqui, lembra como é que é os autovalores de uma matriz? A matriz menos lambda i tem que ter determinante zero. Isso produz um polinômio de ordem igual à ordem da matriz. E as raízes desse polinômio são os autovalores. Né? Você faz a determinante de m menos lambda i, ou de lambda i menos m, tanto faz, é igual a zero. O nosso m é o a menos bk. E aí, isso aqui vai produzir um polinômio de ordem n, em lambda, e as raízes de lambda são os autovalores. Álgebra linear, você esqueceu, a vida fica mais triste, principalmente quando você usa na área de eletrônica e concurso principalmente. Então, se eu fizer aqui agora essa matriz menos lambda vezes uma matriz identidade, certo? Menos lambda, aí 0 menos lambda, né? 1 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0, menos 1 menos lambda, e 4 menos 0, menos 3K1, menos 3K2 e menos 8 menos 3K3 menos lambda. Isso daqui tem de ter um determinante, vou colocar as barrinhas aqui, ó, de determinante, tem de ter um determinante igual a zero. Então, isso vai me dar o polinômio. Então, a multiplicação desses dois, que nos salvou aqui, que tem vários zeros na história, né? Então, é menos lambda, que multiplica menos 1 menos lambda, menos 8 menos 3K3 menos lambda, esse é o produto, 0 vezes 3K2, 0. Menos 3K1 vezes 4, agora o produto inverso, 0 vezes 1 menos, estou fazendo a regra de Sarros, né? Esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse vezes esse, agora ao contrário com o sinal negativo. Então, 0, menos com menos fica mais, 4 vezes 3K2 com menos de novo, lambda, e esse aqui, 8 menos 3K3 menos lambda vezes 1 vezes 0 também some. Certo? Então, fiquei com essa conta aqui, certo? Com essa conta bem razoável. Vou tentar colocar aqui, ó, vou fazer o produto de tudo isso aqui. Fazendo este produto agora, esse sinal de menos eu vou cortar com outro, fica lambda vezes lambda menos lambda mais 1, então fica lambda quadrado mais lambda, vezes, esse outro sinal de menos eu vou colocar aqui, 8 mais 3K3 mais lambda, menos 12K1, menos 12K2 lambda, isso aqui tem de dar zero. Multiplicando agora, fica menos lambda ao cubo, ó, vou fazer aqui, menos lambda ao quadrado, que multiplica 8 mais 3K3, menos, já multipliquei por tudo, né? Menos lambda ao quadrado mais uma vez, menos lambda que multiplica 8 mais 3K3, deu esse termo aqui todo, menos 12K2 lambda, menos 12K1, igual a zero.
Então, isso aqui é um polinômio de terceira ordem, cujas raízes têm de dar -1, -3, -6, de acordo com o nosso desejo. Eu vou, então, chegar agora e percorrer do outro lado a questão. Eu vou dizer, ó, se os raízes do polinômio são -1, -3 e -6, é porque esse polinômio aí, ele de alguma forma é lambda mais 1, lambda mais 3, lambda mais 6 tem de dar 0. O produto disso aqui tudo, vamos fazer primeiro esses dois, lambda quadrado mais 4 lambda mais 3, que multiplica lambda mais 6, tem de ser 0, e agora eu vou fazer esse produto aqui, lambda ao cubo, mais 6 lambda quadrado, mais 4 lambda quadrado, mais 4 vezes 6, 24 lambda, mais 3 lambda, mais 18. Fatorando isso aqui, ó, eu tenho parênteses aqui, eu tenho um lambda ao cubo, mais 10 lambda quadrado, mais 27 lambda, mais 18. Então, eu tenho o polinômio que eu quero que seja o polinômio característico, ou seja, o polinômio característico da matriz A menos BK. Então, eu posso comparar aqui. Isso aqui está tudo com sinal trocado. Como é igual a 0, eu tenho que trocar o sinal de tudo junto. E aqui o que eu tenho ali, eu tenho 1 lambda ao cubo, se eu multiplico o sinal. Eu tenho 8 mais 3K3, multiplicando o lambda ao quadrado, e aquele 1 também, mais 1. Tudo isso aqui está multiplicando o lambda ao quadrado. Ó, isso daqui e o 1. Então, isso daqui tem de ser 10. Tá? E isso daqui, ó, 8 mais 3K3 mais 12K2 é o que está multiplicando o lambda. Então, 8 mais 3K3 mais 12K2 é o que tem de ser aqui 27. E eu descubro. E por último, 12K1 tem de ser 18, porque é o termo independente aqui, tem de bater com esse daqui já invertendo o sinal. Então eu já posso isolar, ó, K1 é 18 sobre 12. Se eu dividir isso aqui por 2, dá 9 sobre 6, certo? Que por 3 é 3 sobre 2. Olha lá, só pode ser a A ou a C. Já me simplificou um pouco a vida, só pode ser a A ou a C. Vamos olhar aqui na outra, ó. Esse daqui tem que ser 10, né? 8 mais 3K3 mais 1, então é 9 mais 3K3 tem que ser igual a 10. Então 10 menos 9 é 1, K3 tem que ser 1/3. Então, ó, 3 meios, 3 meios, olha que safadeza. Os dois têm 1/3. Então, descobriu o K1 e o K3, falta só o K2. O K2, bom, a chance de eu ter errado agora é baixíssima, porque, né, eu acertei 2 coeficientes com essa conta toda. Então, eu enfatizo que a conta é complicada, mas você tem de desenvolver uma certa agilidade de lidar com essas matrizes. Veja que ele colocou um monte de zeros ali. E o macete, que é comum de projeto para alocação de polos, é você sabe quais polos você quer atingir, então você calcula o polinômio que tem de haver. E aí, do outro lado, no sistema, você tenta obter esse polinômio e, por comparação, se alocam os polos. Certo? Continuando. Isso é uma coisa comum, né, de controle. Para projeto de P&D, também para alocação de polos, esse é um método que para a questão que já caiu na Petrobras. Se eu coloco aqui agora, K2, o que acontece? O K2 eu tenho aqui 8 mais 3K3 mais 12K2 igual a 27. Então, 3K3, como o K3 eu já descobri que é 1/3, então isso aqui é 1. 8 mais 1 é 9, mais 12K2 igual a 27. 27 menos 9 é 18. Então, 12K2 é igual a 18. Logo, K2 é igual a 18 sobre 12, igual a K1, que simplificado é 3 meios. Então, obtive 3 meios, 3 meios, 1/3. Não é a A, é a alternativa C. Certo? Isso para alocação de polos.
alguém talvez tenha sugerido uma outra estratégia. Existe uma fórmula. Ela chama a fórmula de Ackermann, né, que você poderia, de memória, ter colocado aqui e usado essa fórmula, a fórmula matricial. Não é? A fórmula de Ackermann é deduzida fazendo esse processo que nós chamamos que é chamado de substituição direta. Se você fizer esse processo com termos genéricos na equação e lembrando do teorema de Cayley-Hamilton, só colocando essa substituição, você vai chegar na fórmula de Ackermann, que ela pode ser expressa desse jeito aqui. Ó. Então, é só você feed D é o polinômio dos polos desejados, então você escreve o polinômio, assim como eu fiz ali, dados os polos menos 1, menos 3, menos 6, e encontra os coeficientes daquele polinômio. 10, 27, 18, etc. E aí, esse polinômio feed D. Com esse polinômio, você substitui a matriz nesse polinômio. Então, você pega a matriz, multiplica por ela mesma ao cubo, né? E, por ela mesma dá ao quadrado, dá ao cubo. E aí, esse feed D calculado com a matriz, multiplicado pelos coeficientes do polinômio, você multiplica pela inversa da matriz de controlabilidade e toma a última linha. Esse produto por esse 0, 0, 0 aqui é pegar só a última linha. Lógico que na hora de concurso não dá para fazer isso, mas algumas pessoas pegam isso aí e fazem em prova de faculdade quando é 2 por 2, etc. Daria para fazer aqui também, pelo fato de ser 3 por 3. 2 por 2 seria mais rápido até do que o método da substituição. Mas 3 por 3 aqui está meio fora de cogitação, e só para você lembrar que a coisa existe. Veja aqui esta questão. 32, você tem um circuito com 2 amplificadores operacionais e elementos passivos, né? Você tem resistor e capacitor. Então ele diz o seguinte: o engenheiro de equipamentos precisa projetar um circuito eletrônico para atuar como compensador em um sistema de controle. Sabe-se que o engenheiro tomou como base para o seu projeto o circuito ilustrado na figura acima, fazendo R1 vezes C1 menor do que R2 vezes C2. Qual o tipo de compensador que foi projetado por esse engenheiro de equipamentos? Então, primeiro vamos dar uma olhada que tipo de compensador é esse, certo? Você talvez já lembre, pelas propriedades do amplificador operacional, o que acontece aqui? Você coloca, ele tem, uma impedância de entrada quase infinita, então não passa corrente por aqui, tem ganho quase infinito, então isso, pelo fato da realimentação ser negativa, isso faz que a tensão aqui seja quase igual aqui. Então a corrente que passa aqui é igual à corrente que vai para lá, e o resultado aqui, na prática, você tem que o ganho de um conjunto desses, isso é coisa para você lembrar de memória, é menos essa impedância sobre essa. E aí eu uso impedância no sentido geral, quer dizer, pode ter resistor, indutor, só você usar com o termo em S adequado. Né? Se você, veja que eu não preciso nem fazer essas hipóteses, ó. Aqui eu tenho uma impedância genérica com a saída, aqui uma outra impedância genérica com a entrada. Então, se a corrente que passa aqui é quase zero, e aqui eu tenho uma tensão de entrada, aqui eu tenho uma tensão de saída, aqui eu tenho impedância de entrada, aqui uma impedância de saída, ou de realimentação, né, porque é onde ela está voltando. A tensão aqui é terra, ó, aqui vira como se fosse terra, porque a tensão é a mesma. Eu fico que essa tensão menos essa dividido por essa impedância é uma corrente. Então, fico com VE sobre ZE como sendo a corrente que vai para lá, e é a mesma corrente que vem para cá. Como aqui a tensão é quase zero, isso é igual a zero menos a tensão de saída sobre Z de saída. Então, a tensão de saída sobre a tensão de entrada é menos, né, porque o sinal de menos está aqui, impedância de saída sobre impedância de entrada. Isso vale sempre, independente de resistência, eu só preciso fazer isso 2 vezes. Então, esse trecho aqui não faz nada, além de multiplicar por menos R4 sobre R3, por causa dessa dedução que eu fiz. Multiplica por menos R4 sobre R3, que é um ganho, e troca o sinal. E este trecho aqui multiplica por menos essa impedância sobre essa. Que elas têm o mesmo formato, elas são paralelo de um resistor e um capacitor. Vamos lembrar como que é isso? O paralelo de um resistor e um capacitor, a impedância do resistor é R, do capacitor é 1 sobre SC, dividido por R mais 1 sobre SC. Se eu faço aqui agora o MMC, fica R sobre 1 sobre SC, dividido por RCS mais 1 dividido por SC. Então eu simplifico aqui, né? Perdão, R não é
R dividido por SC aqui, não. R vezes 1 sobre SC, eu exagerei na divisão. Então, eu posso dividir por SC aqui, e eu fiquei com R sobre RCS mais 1. Então, esse aqui é o paralelo de um resistor com um capacitor. R sobre RCS mais 1. Se eu aplicar isso ali agora, ó, se eu aplicar menos essa impedância sobre essa, então é R2 sobre R2C2S mais 1, tudo isso dividido com o sinal de menos por R1 sobre R1C1S mais 1. Eu posso multiplicar invertido, né? Então, isso aí fica R1C1S mais 1 sobre R2C2S mais 1, que multiplicou tudo, menos R2 sobre R1, só que a saída também tinha multiplicado por menos R4 sobre R3. A saída que eu quero dizer é esse outro lado aqui. Então, aqui simplificou o sinal, né? E ficou um monte de resistores, só que isso é um ganho. O que define o comportamento de controladores é esse termo aqui que não é constante, termo que tem S. E o que apareceu foi R1C1S mais 1 sobre R2C2S mais 1. Veja que eu estou tentando abreviar aqui, relembrar o conteúdo de indicador operacional, etc. Mas o que se esperava de você na hora do concurso era ter feito só essas últimas 3 passagens que eu fiz aqui. Certo? Então veja que isso aqui tem um polo e um zero, né? Em que o polo, que é a raiz do denominador, é menos 1 sobre R2C2. E o zero é menos 1 sobre R1C1. Como R1C1 é menor que R2C2, este número aqui é maior. E, portanto, este número aqui é menor. Logo, o polo vem antes do zero. O polo vem antes do zero. Quando o polo vem antes do zero, ele produz, isso é um compensador, é um controlador de atraso de fase. Atraso de fase. Se o zero viesse antes do polo, seria um de avanço de fase. Lembra que lá no diagrama de Bode, quando você tem um polo, ele perde 90 graus na fase, e quando tem um zero, você ganha 90 graus na fase. Então, é um compensador por atraso de fase. Não é um proporcional derivativo, certo? Porque um controlador proporcional derivativo teria de ter alguma constante que viesse os resistores, mais alguma outra constante que viesse os capacitores, vezes o S. Não proporcional integral, porque teria de ter uma constante mais uma outra constante dividido por S, e aí isso poderia virar uma coisa, essa constante vezes S mais a outra sobre S, com polo zero. Proporcional integral derivativo teria de juntar as duas coisas, ou seja, seria uma constante vezes S quadrado mais outra constante vezes S mais outra constante, dividido por S, porque teria o S, 1 sobre S e o proporcional. Esse é o proporcional integral derivativo, então não é nenhuma dessas, porque não tem nenhuma desses formatos. Não é de avanço, é de atraso, porque tem o zero antes do polo, que é o que nós localizamos pela relação entre R1C1 e R2C2. Tudo bem? Veja agora este 33. Nessa questão 33, a partir de um sistema definido pelas seguintes equações do espaço de estados. Então, você tem aí o formato padrão, como nós vimos em outra questão, x ponto, x2 pontos, x3 pontos. E você tem a matriz A, matriz B e matriz C. A, B, C. Então, a pergunta é qual é a função de transferência equivalente. Então, você lembrar lá que isso daqui, como se calcula a função de transferência dessas coisas, se você não lembrar, C vezes SI menos A inverso vezes B. É isso. Essa é a função de transferência, direto. Se você não lembra, então ó, você tem x ponto é igual a AX mais BU, Y é igual a C. Se eu aplicar a transformada de Laplace, SX é igual a AX mais BU. E lembra que multiplicar pela identidade não faz diferença, então eu posso colocar uma identidade aqui. Eu coloco porque eu quero fazer colocar em evidência uma matriz.
Então, eu fico com SI vezes X menos AX igual a B vezes U. Se eu coloco em evidência SI menos A vezes X é igual a B vezes U, e, portanto, eu posso isolar X multiplicando pela matriz inversa, SI menos A inversa vezes B vezes U. E logo Y é igual a C vezes X. Né? Tá aqui, ó. Já transformado lá passa, é tudo constante, então é simplesmente C vezes isso daí, ou seja, C vezes SI menos A inverso vezes B vezes U. Se for uma entrada e uma saída, como é o caso, U tem uma dimensão, Y tem uma dimensão, eu posso passar dividindo. E aí a função de transferência tem esta relação. Então, eu posso fazer isso aqui agora, né? SI menos A, e calcular a inversa, e aí multiplicar por B, e assim por diante. Né? Ou eu posso simplesmente, no caso mais simples, lembrar o seguinte, olha, você está vendo aqui que esses dois estados eles estão aqui já numa forma canônica, né? Que o x2 ponto é o x1 e o x3 pontos é o x2, então talvez seja mais ágil relacionar por aí do que fazer, porque a inversa de uma matriz de terceira ordem vai dar um trabalho se você usar o teorema de Laplace. Não é tão difícil porque tem muito 0 e 1 aí, mas talvez aqui fique um pouco mais ágil. Então, como que nós fazemos isso? Eu faço aqui x2 ponto é igual a x1 e x3 ponto é igual a x2. Então, se eu chamar x3 ponto é igual a x2, então veja que o x1 é o x2 ponto, certo? E o x3 é o x2. Então, o x2, a relação aditiva aqui das derivadas, né? Eu acumulo as derivadas. Então, se eu batizar aqui, ó, esse aqui de x1, esse aqui é o x1 ponto, né? Esse aqui é a integral de x1, esse aqui é o x2. Então, se eu batizar de x o x3, o x2 é o x ponto. E o x1, que é o x2 ponto, é o x ponto ponto. Certo? Então, eu fico com a seguinte relação, que o x1 é o x ponto ponto. Agora, olhando para a primeira equação lá, ó, menos 7 vezes x1 ponto ponto, perdão, vezes x1, que é x ponto ponto, menos 49 vezes o x2, que é x ponto, menos 7 vezes o x3, que é x, isso aqui é igual a 1, certo? Direto. Então, ó, x1 ponto, 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 perdão. Aqui tem mais um ponto porque é o x1 ponto, né? Aqui, ó, fiz a primeira equação. Né? x1 x1 é x ponto, ponto, então x ponto, ponto. Isso aqui é de terceira ordem. Se eu passar envolvido aqui, agora se eu passar isolando o x agora por Laplace, né? Eu fico com a seguinte situação. X ponto, 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 mais 7x ponto, ponto, mais 49x ponto, mais 7x igual a U. Se eu aplicar Laplace em evidência, S ao cubo, mais 7s ao quadrado, mais 49s, mais 7x igual a U. Então, fazendo Laplace, eu fiquei com isso. E o Y é aquela coisa, 0 vezes x1, 49 vezes o x2, só que o x2 é s vezes x, ou seja, x ponto, mais 7 vezes o x3, só que o x3 é o próprio x. Então, se eu puser em evidência, isso é 49s mais 7, que multiplica o x. E o x é essa coisa toda aqui, ó. É u sobre, passar dividindo, né? S ao cubo mais 7s ao quadrado mais 49s mais 7. Então, é 49s mais 7 dividido por s ao cubo mais 7s ao quadrado mais 49s mais 7 vezes u. Então, em que alternativa?
eu encontro isso daqui. 49 S ao cubo, se é 49 é 7, então está na alternativa D, né? Está na alternativa D, que é a resposta desta questão. Então, nós fizemos aqui todas as questões da parte de controle e sistemas lineares da prova de Engenharia de Equipamentos Eletrônica da Petrobras 2018. Eu, na tentativa de tornar o vídeo não muito maçante, eu vou separar em vários vídeos, então, não imediatamente agora, mas logo vocês vão ver a solução das outras partes, que são de outros assuntos também, né, de matemática, de redes de computadores, de sinais e de instrumentação. Vou tentar separar, e de física, né, e elétrica. Então, vou tentar separar mais ou menos, né, conforme a utilidade aqui ou separar por bloco, para deixar os vídeos mais curtos, mais fácil para você estudar. Mas não vou fazer a separação tão individualizada por questão. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, como é um vídeo, vocês podem voltar. E se ficou aqui algum comentário que eu não vi, pode deixar ali que eu vou olhar na sequência e vou colocar nos comentários finais as respostas de alguma coisa que tenha havido com relação a essas soluções. Então, porque às vezes eu não consigo acompanhar todos os comentários que aparecem e fico tentando olhar. Se a pessoa perguntou, eu já melhoro a minha explicação para contemplar aquilo, mas talvez tenha escapado alguma coisa. Então, eu coloco, vou olhar de novo depois e coloco nos comentários finais. Então, se você se interessa, nós vamos continuar resolvendo os outros blocos desta prova e depois outras provas de vários concursos, como nós temos feito já há algum tempo. Aí, se você se interessa, inscreva-se no nosso canal, assine as notificações e muito obrigado pela atenção.